Senhor se revela e Ele disse ao seu povo, Ele diz: eu sou o bom pastor. Sabe qual é a diferença de Deus e os deuses? Tem muita diferença entre Deus e os deuses que existem. É de que os deuses que existem, os seus servos, os seus súditos, eles precisam cuidar dele, precisam dar manutenção no altar, precisam trazer flores, precisam trazer oferenda, precisam lavar, cuidar do altar, cuidar da imagem, limpar. Mas o Deus dos deuses não precisa de nada disso. É o contrário. O Deus dos deuses, amados, Ele que cuida, Ele que polda, Ele que limpa, Ele que purifica, Ele que alimenta. Por isso que Ele diz: eu sou o bom pastor. Essa é a diferença do Deus dos deuses, a diferença dos deuses que aí existem, que foram criados pelos homens e eles precisam ser cuidados, né? Mas o nosso Deus não. Os deuses, as pessoas precisam carregar Ele. Deus, os deuses, é Ele que nos conduz, é Ele que nos sustenta, tá? Com a sua destra fiel. É o Deus que não dorme, é o Deus que não falha. Amém, amados? Esse é o nosso Deus, é o Deus que cuida. E Ele diz: eu sou o bom pastor. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho com certeza essa convicção de que Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha esposa, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado dos meus filhos, Deus tem cuidado dos animais que eu tenho lá em casa, porque Deus cuida de tudo, porque tudo eu consagrei a Ele, tá? Tudo eu recebi dEle. E a palavra de Deus diz assim: é por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele. Amém? Louvado seja Deus. Amados, hoje eu não vou pregar, tá? Então, só para assim para dizer aqui, para deixar o pastor se mexer constrangido. Aliás, amados, se eu não me lembro, eu preguei foi só mês passado, foi isso. É porque, amados, aqui nós temos ótimos pregadores, graças a Deus, né? Nesses 6 anos que eu estou aqui, amados, uma coisa que eu aprendi com o meu amado, querido pastor, é: pastor prepara líderes, pastor prepara homens e mulheres de Deus para a obra, tá? E graças a Deus, amados, aqui tem homens sendo preparados, ainda não terminou não, tá? Tem sendo preparados, amém? E aí nós temos ótimos pregadores. E uma coisa combinada, tá, aqui com a liderança, é de que pelo menos agora, antes era só um por mês, agora são 2 pregadores por mês, né? E aí, como domingo passado eu acabei aqui adoecendo, porque o Senhor queria que a minha esposa viesse pregar, sabia disso, então fiquei muito tranquilo em relação a isso, tá? E aí, amados, hoje pela manhã nós tivemos um momento precioso, maravilhoso, nosso café com Jesus, culto de ceia, tá? E aí, amados, também nós tivemos o batismo, tá? Foi muito bom. Pense com o céu na terra, que momento glorioso. Eu creio, amados, que é só o começo. O próximo ano nós vamos ter vários batizantes, com certeza. Amém? Louvado seja Deus. Amados, hoje nós temos visitante, para a honra e glória de Deus. Nós temos aqui a Keila, que ela ia para a igreja dela, está fechada. Na tua igreja de Filadélfia, né? Igreja viva. Tá certo. A Keila passou aqui, né? Gostou, eu sei que ela está gostando. Amém? Deus abençoe, né? Amado, nós também temos aqui, domingo passado eu vim, porque eu não vim para a igreja, mas eu estava lá na minha redinha, porque eu gosto de rede, eu sou cearense, tá? Eu estava lá na minha redinha assistindo o culto, ó, meus olhos aqui, ó, viu? Eu por todo canto desse lugar, né? E aí eu assistindo o culto. E aí, amados, um amigo meu, gente boa demais, o Luan, né, que é lá da oficina do Germano, cara que eu gosto demais, inclusive eu vim lá, fazer uma visita, depois se der certo amanhã a ele, mas não é para lá o carro para consertar, não, graças a Deus. Eu chego lá no mecânico, né? Ele diz: ó, irmão, eu acho tão bom você ver que eu fico tão feliz, eu disse: eu não posso dizer o que, né? Ele diz: ah, para oficina de carro você já sabe, né, amado? O que é que vai acontecer, tá? E aí, rapaz, o Luan veio domingo passado, não estava aqui, mas hoje ele voltou, viu? Amém, mano? Louvado seja Deus, viu? Gosto muito desse rapaz, viu? Gosto dele. Eu chego lá, dou logo uns abraços dele, ele logo se aprumando na vida, tá? Deus abençoe, viu, meu filho? Te amo, tá? Amados, como hoje eu não vou pregar, e hoje a pregadora que eu convidei já chegou, o pregador, tá certo? Bem preparado, a unção do alto, hoje é fogo, rapaz. Viu? O pessoal acha bom, né? Tá certo? Tá? Amados, quero trazer aqui o nosso pregador.
Aonde? Ali é para estar se escondido. Ah, deu um tchauzinho. Vou chamar aqui o nosso pregador dessa noite, tá? Irmão Josenir. De Deus, tá? E aceitou esse desafio com alegria, tranquilidade. Oh, Jesus, amado do céu. Eita glória! Está sendo de boa disposição, você não sabe, viu? Disposição da igreja para pregar, mas amados, ele tem sido uma bênção, né? Neste lugar, o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Eu sei que hoje não vai ser diferente. Amém? Vamos orar pela sua vida? Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite, onde a tua glória, o teu poder, tua majestade, meu Deus, tem realmente brilhado sobre esse lugar. Pois tu é a essência pela qual o Senhor nos constituiu aqui na cidade de Paracuru. O Senhor levantou esse trabalho, por isso, muito obrigado. Que nessa noite, meu Deus, queremos também contemplar a tua voz, através da palavra que ele der. E assim, Pai, usa a tua serva poderosamente, para que nessa noite, meu Deus, ela seja um canal de bênção, um canal segundo a tua vontade, e se cumpra tão somente o teu querer, meu Deus. Sabendo, meu Pai, que a tua palavra ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual, meu Deus, ela foi enviada. E assim, meu Deus, nessa noite, se cumpra tão somente o teu querer, meu Deus. Nós oramos a ti e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados, as crianças pequenas, só as pequenas, vão passar a mim. A mais maior fica aqui, viu? Certo? As crianças pequenas vão passar a minha. Acompanha ali a pastora Daia, tá? Pastora das ovelhinhas, né? Amém? Só as pequenininhas, os maiorzão fica aqui com a gente, tá? Deus abençoe. Pode ser. Pai do Senhor, boa noite. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que culto maravilhoso, né? Nós já adoramos o nome do nosso amado, do nosso Rei, o nome de Jesus, com louvores. Já adoramos Ele com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Glórias a Ele por estar nos sustentando. Quando a irmã Denise me falou o dia, né, que eu iria pregar, eu comecei a orar. E eu costumo orar em voz alta, porque eu tenho dificuldade de me concentrar se for só em pensamento. Então, quando eu tenho possibilidade de orar em voz alta, eu oro na minha casa em voz alta. E eu estava orando, pedindo a direção do Senhor, me colocando à disposição dele para trazer essa palavra. E eu pedi a ele: Senhor, me dá a direção, me dá a palavra que o Senhor quer levar no dia 14 para a tua igreja. E eu estava orando em voz alta ali, lá de fora, lá de casa, e o Simon estava ouvindo a minha oração e o Senhor falou com ele. Quando eu terminei de orar, ele foi até onde eu estava e ele disse: Nico, enquanto tu orava pedindo a direção da palavra, o Senhor me deu o texto que você vai pregar, mas você presta confirmação ao Senhor. E o texto que o Senhor me entregou para estar junto com a igreja meditando essa noite está lá em João 14,6. É um texto muito conhecido da igreja e muito simples. E eu comecei a perguntar: mas Senhor, o que é que eu vou dizer? Mesmo sendo um texto tão simples, eu estava querendo me perder na simplicidade. Foi quando eu entendi que o Evangelho é simples, o reino de Deus é simples, é obediência. E eu comecei a orar e a buscar o que é que o Senhor quer que eu diga, o que é que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. É simples, é muito simples. E João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus. Vamos se levantar nesse momento para a gente ler a palavra junto? Obrigada. Diz assim: disse-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu me entrego nas tuas mãos. Eu sei, Senhor Jesus, que nada vem de mim, tudo é para a honra, glória e louvor do Senhor. Que eu venha diminuir, Senhor Jesus, e que tu cresça nesse lugar, que tu apareça e que tu resplandeça nas nossas vidas. Em nome do Senhor, Pai. Que a tua palavra ela entre em cada coração e que a boa semente seja plantada e que o Espírito Santo traga água para regar. Porque eu creio, Pai, que nenhuma só palavra do Senhor voltará vazia. Antes ela cumprirá aquilo que te apraz. Assim eu te oro e assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus. Somente Jesus. Não existe nenhuma outra maneira de nos achegarmos até o Senhor, de estarmos com o Senhor na sua glória, no céu do Senhor. Caminho é a direção que nós tomamos para chegar em algum lugar. E Jesus está dizendo não que Ele é um dos caminhos, mas que Ele é o caminho. Então, se Ele está dizendo que Ele é o caminho, é porque não existe nenhum outro caminho. O mundo diz que todos os caminhos levam até o Senhor. E muitas religiões dizem isso, que todos os caminhos levam ao Senhor. Isso não é verdade. E, infelizmente, para não ser tido como preconceituoso, para não ser tido como intolerante, muitas pessoas estão cedendo a esse argumento e têm sido controverso naquilo que diz acreditar. Porque se eu digo que eu acredito em Jesus como Salvador, e outras religiões adoram muitas outras coisas além de Jesus, e colocam outras coisas como intercessores até o Senhor Deus, eu estou me enganando. Eu estou me confundindo. Eu estou pegando um atalho. E a palavra do Senhor não chama o caminho de atalho. Ele não diz que para conduzirmos até o céu você precisa pegar um atalho. Ele diz que para chegar até Deus você tem um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele é o próprio caminho, o caminho vivo. O Senhor nos deu um novo e vivo caminho. E o nome desse caminho é Jesus. Único e vivo. Único e vivo. Jesus. Aleluia. E com relação a quem diz isso, como é que tem que ser a nossa atitude? Quem acredita que todas as religiões, que todos os caminhos conduzem ao Senhor, conduzem ao céu. Você respeita. Porque a palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência. Você vai respeitar a opinião das pessoas. Você vai respeitar aquela pessoa. Você vai ouvir aquela pessoa. Mas respeitar é uma coisa. Concordar é outra coisa muito diferente. Você vai se posicionar com relação à sua fé em Cristo Jesus como um caminho. Você vai dizer, não existe como chegar até Deus de outra forma que não seja Jesus. Mas aonde é que diz isso? Na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira, é eficaz, ela é absoluta. Aleluia. Aleluia. Não existe atalho, meu irmão. Os atalhos que o mundo tem apresentado, eles não conduzem ao céu. Os atalhos que o mundo tem apresentado, eles só conduzem a um lugar, ao inferno. Porque só existem duas opções. Só existem dois destinos. O céu, a morada do Deus Altíssimo, e o inferno, a condenação eterna. Aleluia. E muitos têm se perdido nesses atalhos que eles chamam de santos, dinheiro, poder, obras e bondade. E nenhuma
dessas ações e nenhum desses nos conduzem ao céu. Os santos, eles foram homens de Deus, eles obedeceram a palavra de Deus, eles pregaram Jesus. E com certeza os santos, eles tiveram o lugar deles no reino. Mas eles não podem ser adorados como Deus. Os santos não podem ser adorados como Deus, porque se eles nos vieram apresentar Jesus, como é que nós podemos adorá-los como Deus se eles estavam nos apresentando um Senhor? O dinheiro é muito bom. Não é bom ter dinheiro? Comprar aquilo que quer, a roupa que quer, ter uma casa nova, ter um carro novo. É muito bom. Mas com dinheiro você não vai comprar o ingresso para entrar no céu. Não se confie no dinheiro que você tem juntado aqui na terra. Porque no fim da sua vida o dinheiro não vai comprar um ingresso para você entrar no céu. O poder, o mundo dá. A gente vê governantes, a gente vê presidentes, a gente vê líderes que têm poder. Mas eles não vão tacar o pé no portal dos céus e entrar na força do seu poder. Nós não temos isso. Nós não podemos fazer isso. Não é na força do nosso braço. Não é na força do homem. É pelo vivo caminho, Jesus Cristo. As obras são muito válidas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele diz que nós temos que ter obras, porque a fé sem obras ela é morta. Mas elas em si só não nos levam ao céu. Nós precisamos estar no caminho. Jesus, somente Jesus é quem salva. Jesus, somente Jesus é o caminho, é a direção que devemos tomar. Mas como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Olhando para Ele, seguindo o exemplo dele. Jesus, Ele jejuava. Jesus, Ele orava. Jesus, Ele descansava em meio à tempestade, dentro de um barquinho com um mar revolto. Jesus, Ele descansava. Jesus, Ele tinha comunhão com os santos. Jesus, Ele tinha comunhão, sentava na mesa com os pecadores, não para se contaminar, porque isso era impossível, mas Ele se sentava na mesa com os pecadores para pegar o arrependimento dos pecados, e assim acontecia. Aleluia! Jesus, Ele pregava também na sinagoga. Ele pregava para aqueles que se diziam crentes, que precisavam tanto quanto quem não era, como quem era tido como um pecador. E Jesus, Ele obedeceu o Pai em tudo. Essa é uma das questões que nós temos que aprender como cristãos. Obedecer a Deus. Negar, renunciar e obedecer. Jesus é o nosso exemplo de como viver aqui na terra, com um alvo e um propósito, o céu. Jesus, Ele é a verdade. A verdade, ela não é relativa. O que é que isso quer dizer? Que não é o que eu acredito. Eu acredito uma coisa, você acredita outra, em outra coisa, e está tudo certo. Né? O que importa, cada um tem a sua opinião, não. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é uma pessoa. Então, ela é um relacionamento. Um relacionamento com a palavra do Senhor. Um relacionamento com Jesus. Quando no versículo Jesus diz: então, não posso viver a minha vida segundo os meus sentimentos. Eu não posso mais viver segundo o que eu acho. Eu não posso mais viver segundo o que eu penso. Eu não posso mais viver segundo um sentimento vago. Tudo agora na minha vida tem que ter uma base. E a base é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui no livro de João, 1 João diz que Ele estava desde o princípio. E verdade é algo que é original. Se Ele estava desde o princípio, então Jesus é o original. Então tudo que vem depois vem a partir dele. Então muitas coisas foram falsificadas, foram tiradas de contexto. Mas quando a
gente olha e a gente se relaciona com Jesus e a gente conhece a verdade. A gente conhece que a palavra de Deus é a verdade. Porque tudo aquilo que desde o Antigo Testamento foi dito a respeito de Jesus se cumpriu nele. Porque como o pastor hoje pela manhã disse que Jesus ele não veio revogar, mas ele veio cumprir a lei, estava dizendo exatamente isso. Que a palavra é a verdade, pode passar tempos e pode passar gerações e gerações, a palavra permanecerá para sempre. Aleluia! E a verdade é Jesus. Nós não temos que viver segundo o mundo, mas segundo o que ele estabeleceu. Em João capítulo 31 e 32 diz assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes em mim, permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se nós cremos nele, se nós dissemos que a nossa fé está nele, nós temos que permanecer na palavra. Mesmo que apareçam as dificuldades, nós temos que permanecer em Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o que é certo, segundo a palavra do Senhor, e nós conhecemos o que é pecado. E quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, e nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós conhecemos o que é pecado. O Senhor Jesus, ele nos liberta, porque as escamas dos nossos olhos, elas caem, e nós passamos a ver o que é certo. Mas para isso eu preciso o quê? Relacionamento. Relacionamento com a verdade. Relacionamento com Jesus. Porque não adianta só dizer que crê, porque até Satanás crê e treme. Mas ele não é um convertido. Por quê? Porque ele é desobediente. Desobediente é o quê? A palavra estabelecida por Deus. Porque todo juízo, toda lei foi estabelecida pelo nosso Senhor. E nós estamos aqui para cumpri-las. Aleluia! Então é preciso conhecer, é preciso ler a palavra do Senhor, para que Jesus possa nos libertar dos nossos medos, nos libertar das nossas ansiedades, nos libertar dos nossos sentimentos, dos nossos achismos, sermos livres dos enganos de Satanás, que diz que tudo é lícito, que o que importa é o nosso sentimento, que o que importa é sermos felizes. Mentira de Satanás, porque se a tua felicidade está no pecado, tu está indo para o inferno, tu está pegando um atalho para o inferno. Se a tua felicidade está longe do caminho, está longe da palavra de Deus, tu está pegando um atalho, mas não é para o céu, é para o inferno, porque o inferno ele existe e ele precisa ser pregado nesse tempo, onde tudo é flores, onde as pessoas querem que ser passada a mãozinha na cabeça. Querem levar uma vida na imundícia, na impureza, no pecado, na prostituição, na mentira, no engano, na avareza. E querem dizer: eu sou servo de Deus. Você não é servo, você que faz isso, você que está nessas práticas, você está no engano. Você ainda é preso. E a partir do momento em que você levantar a sua mão e você dizer: Jesus, eu creio em Ti. E eu quero viver segundo a tua palavra. Eu renuncio os meus prazeres. Eu renuncio os meus enganos. Eu renuncio. Você passa então a viver no caminho. Porque o caminho do Senhor não é um caminho de flores. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu foi Ele. Foi Ele que venceu na cruz do Calvário, pregado numa cruz, levando o pecado do mundo, da humanidade. Mas não é para todos, sabe por quê? Que não é para todos? Não porque não esteja a salvação disponível para todos, mas porque nem todos querem a salvação. Nem todos querem ser salvos. É quem crê, é quem obedece, é quem pega a sua cruz e leva ela todos os dias. Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias. Renunciando, negando muitas vezes a nossa personalidade tão forte.
negando os nossos sentimentos, a nossa tristeza, dizendo: Senhor, vou, eu faço, me ajuda, só me sustenta, me leva nesse caminho, Jesus, porque Ele não nos deixará só. Aleluia. Lá em João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vós serão livres. É preciso de Cristo. Nós só venceremos o pecado se nós estivermos em Jesus. Nós só venceremos a nossa carne se nós estivermos em Jesus, se nós buscarmos em Jesus. E como é que nós sabemos que nós estamos em Jesus? Quando nós obedecemos. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 6. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6 diz assim: desta forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aleluia. O amor de Deus, Ele nos aperfeiçoa. Quando nós passamos a obedecê-lo, quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, quando nós passamos a meditar, os nossos olhos são abertos para o pecado, nós temos prazer na palavra do Senhor e Ele vai nos aperfeiçoando. E aquela dificuldade que nós tínhamos de amar as pessoas, ela vai diminuindo, ela vai passando. Aí você já vai começar a se importar com as pessoas. Aí você já vai começar a se importar não somente com a tua salvação, mas com a salvação daquelas pessoas da tua casa. Aí tu vai começar a jejuar por eles, tu vai começar a orar por eles, tu vai começar a chorar por eles, e o amor de Deus vai te aperfeiçoando. E aquilo que é pecado, você vai liberando, você vai deixando. Você já não vai mais sentir prazer na bebida. Você já não vai mais sentir prazer na fornicação. Você já não vai mais sentir prazer nas conversas, nas rodas de conversas onde tem assuntos impróprios. Quando você começa a obedecer ao Senhor, Ele vai te mostrar algo escondido nele. Ele vai te mostrar o verdadeiro amor. O amor não mais pelas coisas deste mundo, mas o amor por Cristo Jesus. As orações, quando nós começamos a obedecer e a buscá-lo, as orações começam a ser orações diferentes. Já não são mais aquelas orações que a gente ajoelha e demora horas para entrar na presença do Senhor, muitas vezes nem sente. A gente começa a não ser movido pelos nossos sentimentos, mas nós começamos a ser movidos pela palavra, nós começamos a crer naquilo que é estabelecido, e já as dúvidas vão embora, o medo vai embora. Ele quer nos aperfeiçoar aqui na terra. Ele quer que a gente viva essa verdade. Lá em Salmo diz: a tua palavra é a verdade, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Não passará. Dura para sempre, é a palavra do Senhor. E quantas mentiras Satanás tem dito ao teu respeito? Porque é isso que ele faz, porque ele é o pai da mentira. Porque o ladrão veio senão para roubar, matar, destruir, mas Jesus, ele quer te dar vida. E é uma vida eterna. Mas sabe o que é mais lindo em tudo isso? É porque Ele não quer te dar só a vida eterna em abundância, uma vida onde nós vamos estar na Sua presença. E junto com os anjos, como tantos louvores que nós temos cantado nesses últimos dias: Santo, Santo,
santo é o Senhor. Eles não cantam, eles clamam isso. Clamor é um grito da alma. Ele diz que vai te dar uma vida com abundância aqui. Porque você vai passar a olhar para Cristo e a querer Cristo na tua vida todos os dias. E quando nós estamos com Cristo, Ele nos é o suficiente. Ele nos é o suficiente. Eu falo isso porque os últimos anos não têm sido fáceis para mim, para o Alçaia. Nós temos passado por muitas lutas. Desde o nascimento do Isaac, antes do nascimento do Isaac, nós já estávamos passando por lutas. A minha mãe doente, o nascimento do Isaac, a minha mãe faleceu, a mãe do Simon teve câncer, a irmã do Simon estava com nódulos. E as coisas foram se levantando, a situação financeira estando difícil. E sabe o que é que a gente aprende com tudo isso, eu e ele? Aquele Deus que nos sustentou quando nós orávamos, pedindo para estarmos juntos. Aquele Deus que andava conosco, Ele continua conosco. Ele nos sustenta no meio das tribulações. E aqui na igreja a gente é uma família. E a gente vê não só o nosso sofrimento, mas a gente vê pessoas aqui que perderam filhos, que no mesmo dia estavam na igreja louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, sabendo que o Senhor foi grandioso porque libertou o filho antes de morrer. A gente tem visto a luta da irmã Leide, a perseverança e como Deus tem abrido as portas no meio da dificuldade, no meio da doença. O Senhor tem dito, eu sou com ela. É isso que é ter uma vida em abundância. Ter uma vida em abundância não se resume só a bens materiais, mas é ter paz, é ter plenitude em Cristo, é ter plenitude em Deus. Aleluia! A vida ela só é encontrada em Cristo. Se rejeitarmos a Cristo, se rejeitarmos a Jesus, se rejeitarmos a sua palavra, nós estamos rejeitando a vida eterna. Mas você pode dizer, mas eu sou tão bom, eu faço tantas obras de caridade. E quando eu estava meditando nessa palavra, me veio um personagem bíblico que o nome dele é Cornélios. A palavra do Senhor, esse personagem, essa história está lá em Atos capítulo 10, que diz que Cornélios ele era um homem reto, temente a Deus. Ele orava, ele dava esmolas e que as suas esmolas chegaram até o Senhor. Aquilo que ele tinha feito fazia, quem ele era, chegou até o Senhor. Mas Cornélios, ele era temente a Deus, mas Cornélio não conhecia Jesus. A palavra vai dizer que ele não conhecia ainda. Então, em um sonho, em uma visão, um anjo apareceu para ele e disse que ele mandasse chamar Pedro. E Deus falou com Pedro também, disse, vai chegar 2 homens aí te procurando, tu vai com eles. E quando chegou lá, Cornélios tinha sede de saber o que era que Deus tinha para ele. Foi Deus que mandou te chamar. Foi Deus que mandou te chamar. Mas sabe o que? Ele não estava só. Ele não queria só para ele. A família de Cornélio estava lá. Tinha gente lá, gente que ele amava lá com ele. E sabe o que foi que Pedro pregou para Cornélios? Ele pregou a palavra de Deus. E ele disse que tudo aquilo que estava estabelecido na lei, desde o batismo de João, estava acontecendo ali agora. E ele pregou que Jesus, o Filho de Deus, enviado do céu, desceu no ventre de uma virgem
um justo de Deus, um pacificador. Aleluia! E ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro, sem abrir a sua boca. Ele foi morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E enquanto ele pregava, enquanto ele dizia isso, o Espírito Santo de Deus batizou aquele povo, um povo gentil, um povo separado do povo de Israel. Ele pregou Jesus, ele pregou a vida, ele pregou a vida eterna para aquele povo. O Espírito Santo desceu e eles foram batizados. E a partir de então, nós somos chamados, nós, o povo separado do povo de Israel. Ele nos chamou, ele nos escolheu, ele nos fez ovelhas do seu pasto. Aleluia, ele nos chama de filhos. Aleluia. Então não é pelas obras, não é pela caridade. Tudo isso é válido, é bom, mas é somente por Cristo, é somente por Jesus. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e viva eternamente com Deus Pai. Aleluia. E durante todo o livro de João, nos é apresentado Jesus, que diz: eu sou. O que é que tu precisa? O que é que tu precisa? Porque ele diz: eu sou. Em João capítulo 6, verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Em João capítulo 10, 11, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, aleluia! Jesus é o que nós precisamos. Jesus é quem salva. Jesus é quem liberta. É Jesus, somente Jesus. Jesus quer tirar a sobrecarga. Jesus quer tirar a ansiedade, o medo, a fadiga, o engano. Jesus quer te libertar. Jesus quer te salvar. Jesus, ele te ama. Ele não foi para aquela cruz levado à força. Apesar de nós acharmos, de muitos acharmos isso, aqueles filmes apresentarem isso, Jesus, ele foi por livre e espontânea vontade, em obediência a Deus, e ele fez isso por amor a ti, por amor à tua vida. Mas é preciso confessar os pecados. Em Romanos 10, 9 diz, por favor, Julia, Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É preciso confessar com a boca e crer no coração. É preciso crer na palavra do Senhor. É preciso crer que tudo que está aqui é a verdade. É preciso crer que Jesus, ele morreu e ressuscitou e que ele fez isso em nosso lugar. E é preciso falar, confessar, declarar, se expor para as pessoas e dizer: eu creio em Cristo, eu creio que nele está a salvação. Aleluia! Durante todo o
falar de Cristo. Emmanuel, Deus conosco, Deus forte, príncipe da paz, rei justo, humilde, que traz a salvação. Ele traz a salvação. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta. Ele é fiel e Ele quer fazer isso por você. O que é que você precisa hoje? O que é que você precisa? Ele tem. Se você está disposto a renunciar às suas vontades, você está disposto a fazer renúncias por Cristo e a viver só unicamente por Ele? Se você está aqui essa noite e essa palavra, ela entrou no seu coração e você quer declarar Jesus como seu Senhor e seu Salvador e ser conduzido para junto do nosso Pai, no lar eterno, no céu, onde não há mais morte, não há mais choro, não há mais luto, não há mais tristeza, porque toda lágrima será limpada dos teus olhos. Se tu quer ser conduzido hoje para Jesus, para morar com Deus, ser conduzido por Jesus para morar no céu de glórias, hoje tu tem essa oportunidade. Se tu quer declarar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, você pode se levantar e você pode vir aqui. Mas Ele também é aquilo que você necessita. Se você quer renunciar hoje à sua vontade, se você quer abrir mão da ansiedade, do medo, hoje você também tem essa oportunidade. Eu não sei como você chegou aqui, mas Jesus sabe daquilo que tu precisa. E Ele é. Ele diz, eu sou. Então, se você quiser essa noite fazer isso, vem aqui na frente, tomar essa decisão, você tem essa oportunidade de fazer isso, de dar um passo à frente. Se você quer viver para Cristo, ser conduzido por Ele, por um caminho de vida, um novo e vivo caminho lhe foi aberto. Você tem essa noite, essa oportunidade. Eu disse que a palavra que eu ia trazer é uma palavra simples, mas é uma palavra de salvação e de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu sou grata a Deus por essa palavra. Que o Senhor os abençoe. Que essa palavra ela ecoe na vida de vocês. Amém? Amém. Eu vou orar, quando mais também. Vou fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, meu Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que ela cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos, Pai. É o que eu te peço. Te agradecendo e te louvando pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eita glória, eu disse, avisei, né? Mas amém, amado, louva a Deus por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. É porque, amado, nesse mundo que nós vivemos, há tanta confusão, há tanta mentira. Conversando com uma pessoa esses dias, ele disse que não crê em milagres, mas foi curado. Ele levou crianças, por outros meios. Ele diz que Deus, não acredita em Deus, Deus está em todo canto, em todo lugar. Tá?
Mas uma coisa a pessoa precisa saber, e isso está sendo vendido como verdade. Que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. É mentira. Em primeiro lugar, porque Jesus não trouxe religião. Ele não pregou religião. Ele não trouxe uma religião nova. Tá? Ele veio trazer libertação. Ele veio trazer cura e salvação. Por isso que Jesus veio fazer. Tá? Ainda que a palavra religião, ela vem do latim, que é religado, ou seja, religar o homem a Deus, uma vez que ele foi desligado por causa do pecado. Amém. Mas como foi deixado essa noite, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então não tem outra opção. O mundo está aí, inventou um bocado de caminho, inventou um bocado de opção, certos sacrifícios que levam a Deus, mas é mentira. Até porque não tem mais nenhum sacrifício que pode levar a Deus. Jesus foi o último sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, só através dele é que realmente nós temos plena salvação, tá, com Deus. Amém? Mas hoje é o dia da Bíblia, né? Foi comemorado o dia da Bíblia. Infelizmente aqui no Paracuru não houve essa manifestação, comemoração do dia da Bíblia, tá? Mas essa cidade precisa muito de oração. As pessoas, quando eu digo que eu moro aqui, em Fortaleza, em Portugal, as pessoas que eu moro no paraíso. Depende da sua visão. Se a sua visão é só terrena, é verdade. Mas se ela for espiritual, você vai ver que é totalmente o contrário. Então a cidade de Paracuru precisa de muita oração. Precisa de muito clamor a Deus para que ele possa fazer realmente uma obra de libertação. Tá? E hoje, no dia da Bíblia, temos, não sei nem quantas igrejas temos aqui, mas infelizmente foi comemorado em algumas igrejas, mas essa comemoração é em conjunto, tá? Aí hoje, amados, o Ministério Infantil preparou aqui algo, né, exatamente sobre isso, sobre a comemoração do dia da Bíblia. Quem vai trazer essa essência? As crianças, tá? É as crianças que vai trazer essa essência aqui para a nossa igreja, uma já fugiu.